Well, thank you everyone for joining us tonight. We've got a really exciting webinar. We have the instructors from the Nash Institute, Sergio and Kija, are going to present tonight about strategies for taking the NCLEX RN. And we've been talking about this and they've been sharing some of their information with me. I'm so excited to hear this presentation. So having said that, I'm going to let David translate and you can begin. No, I'm going to let Sergio translate. Oh, Sergio. Okay. Sergio, ¿traduces, por favor? Sure. Okay, bueno, buenas noches para todos. Boa noite, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos. Quem acabou de falar foi Carrie. Buenas noches a todos. Carrie les daba la bienvenida a la reunión. Carrie estava dando as boas-vindas a todos vocês. Estamos muito felizes em ter hoje a equipe do Nash Institute, onde vamos apresentar sobre estratégias para responder à prova do NCLEX. Então, aproveitem e prestem atenção, são dicas importantes. Obrigada a Kidia, a Sérgio, pelo trabalho que tem feito e pela apresentação que será feita hoje. Okay, Sergio, we're all yours. Can you see my screen now? Yeah, we can see your screen. Okay. Todos conseguem ver a tela? Thank you. Okay. Hello, everybody. I'm glad to be here with Kia and you all here. You Então, know, pessoal, olá. the content is not enough to pass the English, right? So Então, quando falamos sobre o NCLEX, nós sabemos que apenas o conteúdo não é o suficiente para responder à prova. É necessário saber desenvolver pensamento crítico, por isso que nós estamos aqui para revisar com vocês e fazer uma revisão crítica sobre as estratégias. Muy feliz de estar el día de hoy acá con todos ustedes. Hoy vamos a dar abordaje a las estrategias que se necesitan para aprobar el NCLEX. No solamente el conocimiento en cuanto al contenido de los temas va a ser suficiente, también necesitamos de algunas estrategias para pasar este examen. Okay, so today we are going to address these 4 points that you can see here on our table of contents. We are going to tackle keywords, prioritization, delegation, and eliminating options. Então, hoje vamos estar abordando aí 4 conteúdos, né? Estes conteúdos contemplam palavras-chave, que são temas importantes relacionados ao NCLEX. Então, palavras-chave, questões de prioridade, tá? Delegação e também sobre dicas, estratégias para eliminar opções. La estrategia de delegar actividades y la estrategia de eliminar opciones. Okay, so the ultimate goal is clinical judgment. So the NCLEX examination requires candidates to demonstrate the ability to use clinical judgment in client care. El objetivo final es Então, o objetivo final é o julgamento clínico, tá? Porque o NCLEX, a prova do NCLEX requer que os candidatos demonstrem sua habilidade de uso de julgamento clínico no cuidado ao cliente. There is something called the
the clinical judgment measurement model, where we encounter 6 clinical judgment functions. Hay algo que se llama Então, tem algo que se chama aí de modelo para medir o julgamento clínico, onde nós encontramos aí 6 passos para desenvolver seu julgamento clínico. The first step, just in order to get that clinical judgment, is going to be recognize cues. So, what matters most, right? And then analyzing cues. So, what does it mean, right? Entonces, el primer paso. Então, o primeiro passo aí, como podemos ver, essa ferramenta verde, é o reconhecimento, reconhecer as palavras-chave, analisar as palavras-chave que são importantes. O que é mais importante naquela pergunta e o que significa aquilo, tá? O que significa aquela pergunta. Segundo ponto, priorizar hipóteses. Então, de onde eu inicio? Tá? Terceiro passo, gerar soluções. Então, o que eu posso fazer? Tá? O que eu posso fazer para gerar a solução? Taking action. What will it do? Quarto passo, tomar ação, tá? Agir. Então, o que eu vou fazer? And finally, we have this step, evaluating outcomes. O próximo passo é relacionado a avaliar os resultados, tá? Evaluating outcomes. Então, avaliar os resultados. Então, aqui nessa fase é onde nós perguntamos se funcionou tudo aquilo que tinha sido planejado. Se seguirmos todos esses passos, vamos chegar lá no julgamento clínico. Se não seguirmos esses passos até chegar na construção do julgamento clínico, muito provavelmente não vamos conseguir passar na prova. Si no seguimos estos pasos, pues definitivamente no vamos a aprobar el examen. Okay. So, first and foremost, let's talk about keywords. Those Então, vamos falar sobre palavras-chave. São estratégias que você precisa ter familiaridade com. Entender também o subject of the question, o tópico, o que é que a questão está falando, sobre o que a questão está falando. E também os eventos positivos e eventos negativos. Então, o que é mais importante no enunciado da pergunta? O que abordar? Okay, so to be familiar with those NCLEX questions, we have to identify parts of the question, right? And the question is divided into an event and a query. Entonces, para comprender estas preguntas del NCLEX, debemos... Para que a gente possa compreender as perguntas do NCLEX, é interessante entendermos as partes que compõem uma pergunta do NCLEX, ok? Então, uma porção da pergunta se refere ao evento, tá? Então, é onde teremos ali as informações relacionadas àquele caso, ok?
Então, é no evento que você consegue identificar o conteúdo que está sendo testado ali naquela pergunta. Debemos identificar ese subject, ¿sí? Y determinar qué contenido está siendo preguntado allí, ¿sí? Então, no evento, identificamos o conteúdo. And recognize cues, and then notice an abnormality exists in the data, and analyze or interpret the data. Então, visualize o evento e reconheça aí sobre o que a pergunta está falando, tá? Identifique se existe alguma anormalidade naquela informação Vamos e interprete aí o dado providenciado. normalidad dentro de los datos que nos están dando allí. Y por supuesto vamos a analizar y vamos a interpretar esos datos. So we have to determine who the client of the question is. Entonces, É necessário determinar quem é o cliente da questão. el cliente, ¿sí? En la pregunta, ¿sí? ¿Por qué situación está pasando el cliente? ¿Cierto? Por qual situação aquela pessoa está And passando? then, so we have the query, right? E aí temos então query. Trazendo aí para o português, query vai significar consulta. Então, nessa pergunta, nós temos aqui o evento falando de enfermeiro cuidando de um paciente hospitalizado que tem um diagnóstico de insuficiência cardíaca, que de repente iniciou aí com dificuldade de respiração e dispneia durante a realização de alguma atividade. Está corto de la respiración y tiene dificultad respiratoria. But that shortness of breath and dyspnea is during activity, right? E aqui a questão deixa bem claro que essa dificuldade de respirar e dispneia é durante a realização de alguma atividade. De base, de repente se queja de que está corto de la respiración, pero ¿cuándo? ¿En qué momento? Durante la actividad. So right here into the event, we have the situation. In the case Então, aqui no evento da pergunta, nós temos a situação, tá? Então, agora vamos para o query, que seria a questão propriamente dita, a pergunta, a consulta, ok? Então, a pergunta é o seguinte: depois de assistir esse paciente a sair da cama e posicionar depois de ajudar esse paciente, na verdade, a se movimentar no leito e colocar o paciente em Fowler, em posição de Fowler, o enfermeiro ou a enfermeira precisa tomar qual ação imediata? We have to be familiar with our scope of practice, right? And please be careful. Então, quando nós estamos respondendo aí perguntas de NCLEX, é necessário estar ciente sobre o escopo de prática do profissional. Eventualmente, nos vamos a encontrar con opciones de respuesta que dicen llamar al médico, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Claro que em algumas opções nós vamos ter como resposta chamar o médico. E aí é necessário ter muito cuidado com esse tipo de opção, tá? Porque é necessário saber o que eu, enquanto enfermeiro, o que nós, enquanto enfermeiros, podemos fazer. Se existe algo que nós podemos fazer antes de chamar o médico, então é necessário fazer. Okay, so, and remember that we have to look for those strategic words, right? So right. Lembrem, nós precisamos olhar nas perguntas pelas palavras estratégicas. A gente sabe que essas palavras fazem a diferença em relação àquilo que a pergunta está pedindo. Siempre debemos buscar esas palabras clave. Y definitivamente aquí en el query tenemos una palabra clave, ¿sí?
Então, sempre buscar pelas palavras-chave na pergunta. Aqui, nesse caso, tenemos que imediato. Imediato é a palavra-chave. Okay, now we have some options here. Então, aqui nós temos algumas opções. Administer high flow Tá. oxygen to the client. The second one, call the consulting cardiologist to report the findings. And then we have prepare to administer an additional dose of furosemide and obtain a set of vital signs and perform focused respiratory and cardiovascular assessment. Vale. Entonces tenemos 4 opciones de respuesta. Então, aqui nós temos 4 opções de resposta, tá? Número 1, administrar um alto fluxo de oxigênio a esse cliente. Número 2, chamar o cardiologista e relatar os achados. Número 3, preparar para administrar uma dose adicional de furosemida. Número 4, obter aí os sinais vitais e realizar um exame físico respiratório focado na parte cardio e respiratória. Entonces, tenemos esas 4 opciones allí. Temos aí 4 opções. ¿Qué piensan ustedes? Nos pueden ir dejando en el chat a ver qué piensan ustedes. Mientras yo voy dando la explicación. E aí, o que é que vocês acham? Now that we are familiar with those options and that we are familiar with heart failure, you know, Agora que temos familiaridade com as opções, identificamos que o evento, que a pergunta fala sobre a insuficiência cardíaca, você pode imaginar de imediato que esse cliente desenvolveu o quê? O edema pulmonar. A gente sabe que edema pulmonar é uma emergência e uma ação precisa ser tomada antes de próximas mais avaliações. The question doesn't specifically state that pulmonary edema has developed, right? Mas preste aqui atenção, essa questão ela não deixa claro, ela não deixa explícito que um edema pulmonar está acontecendo aí. Que este paciente, neste cenário, ha desarrollado edema pulmonar, que es una complicación pues, de la falla cardíaca, ¿sí? Guiándose hacia esa opción de colocarle un diurético y administrarle furosemida. Então, pelo fato de pensar no edema agudo de pulmão, poderíamos estar pensando logo, não, então precisa aí de um diurético. Uma vez que edema pulmonar é uma emergência, então poderíamos pensar de imediato que essa seria a opção correta. Aunque el edema pulmonar es una complicación de la falla cardíaca, la pregunta, ¿sí? No nos consulta específicamente, ¿sí? No nos dice específicamente que el edema pulmonar ha sido desarrollado en este cliente, ¿cierto? Então, Entonces, mesmo sabendo que edema pulmonar é uma complicação de insuficiência cardíaca, como já falei, a pergunta não deixa claro. as a symptom of heart failure, but heart failure exacerbation, which may be expected, particularly on exertion or during activity. So you look at there. After assisting the client to bed and placing the client in high volumes, right? So it was developed after that repositioning. Entonces, el cliente puede experimentar quedarse corto de la respiración, ¿sí? Tener disnea como un síntoma de exacerbación de la falla cardíaca, ¿sí? Lo cual puede ser esperado, ¿sí? E Então, particularmente... essa questão aí da dificuldade de respiração pode ser algo realmente esperado no caso de insuficiência cardíaca. Por eso es que es tan importante. Por isso que é importante responder a pergunta baseado na informação que está apresentada ali na pergunta, tá? Não podemos assumir, considerar que algo mais está acontecendo.
Por isso que é necessário ler com muito cuidado a pergunta. E, claro, é necessário ter familiaridade aí com as palavras-chave. Tenemos que también estar familiarizados con esas palabras clave que la tenemos acá, acción inmediata. ¿Sí? Nesse caso, ação imediata. And just facing this question, we could use the nursing process, right? Então, você olhando essa pergunta, ao olhar essa pergunta, nós poderíamos considerar aí o processo de enfermagem para responder. Are administering medications such as this medication here, furosemide, right? Or even contacting the cardiologist, right? Por eso, en el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Hay un paso fundamental en el proceso de atención de enfermería. E aí, considerando o processo de enfermagem, tem um passo fundamental, que é o quê? Primeiro passo. Então, assessment, avaliação. Neste cenário aqui da pergunta, antes de administrar oxigênio, antes de chamar o cardiologista, antes de administrar uma dose adicional de furosemida, é necessário aí obter os sinais vitais, ou seja, fazer a avaliação, assessment, primeiro passo do processo de enfermagem. Então, lembrando, primeiro passo do processo de enfermagem, que é que se faz? Coleta de dados e avaliação. Now, we have here some keywords. Então, aqui nós temos algumas palavras-chave. Prioritization, Quando se trata de priorizar, você necessita ter familiaridade com alguns termos, como best, early, ou seja, melhor, cedo, tarde, essencial, first, primeiro, highest priority, ou seja, prioridade alta. E algumas palavras relacionadas aí à avaliação, assessment. Então, avaliar, checar, coletar, determinar, identificar, monitorizar, observar. Acá tenemos una serie de palabras clave, ¿sí? Que están asociadas a priorización, ¿cierto? Y tenemos otras palabras clave que van a estar asociadas a la valoración. Now, you just recognized that the first step of the nursing process is the assessment, where we have to collect data, right? Entonces, ahora ya estamos... Então, considerando aí que já estamos familiarizados que o primeiro passo do processo de enfermagem é realizar a avaliação, é necessário ter familiaridade com estas palavras, que poderão significar aí assessment, avaliação. Então, temos aqui outras opções. Outras opções de palavra-chave, que é quando o paciente precisa de informações adicionais, precisa de educação adicional ou necessita de segmento. Estas também são palavras-chave. Okay, so now let's address the subject of a question. Então, agora vamos abordar sobre o assunto da questão. Da pergunta, essa informação allí especial na pergunta. The subject of the question is the specific topic that the question is asking about. Okay? Então, subject of the question, ele significa o tópico específico, o tema específico ao qual a pergunta está questionando. Que por supuesto el query, que es la pregunta como tal, ¿sí? Nos van a preguntar en base a ese subject, ¿sí? Identifying the subject of the question will assist you in eliminating the incorrect options.
Quando você identifica aí o tópico específico da pergunta, isso lhe ajuda a eliminar as opções incorretas. E, claro, direciona você em selecionar a opção correta. As incorretas seriam aquelas opções que não têm nada a ver com o tópico da questão. Então, focando aí no tópico da pergunta, vamos ver um exemplo. Então, focando no tópico da pergunta, nesse caso aqui, o enunciado fala: a enfermeira está ensinando o cliente em tração esquelética sobre medidas para melhorar a mobilidade no leito, melhorar a mobilidade na cama. Nesse caso, o tópico dessa pergunta é melhorar a mobilidade. E em seguida temos a pergunta: qual item seria mais útil para este cliente? Olha lá a palavra estratégica, a palavra-chave, most, ou seja, mais. O que vocês acham? ¿Cuál de estos ítems sería más útil para este paciente en el que necesitamos incrementar la movilidad en la cama? Quais desses itens, na opinião de vocês, seria mais útil para melhorar a mobilidade desse cliente no leito? So, we have television, fracture bedtime, overhead trapeze, and reading materials, right? Entonces tenemos estas 4 opciones. Então, temos aí 4 opções. The use of the overhead trapeze is extremely helpful in assisting a client to move about in bed. Dentro destas 4 opções, nós identificamos que o trapézio overhead, ou seja, trapézio acima da cabeça, seria o item que iria mais ajudar. Televisão não iria estar sendo muito útil para melhorar a mobilidade. Por isso é importante estarmos cientes das palavras-chave e também identificar o tópico da pergunta. En especial este paciente que tiene una tracción esquelética. Ver televisión no me va a aumentar la movilidad, ¿cierto? Entonces, hay opciones que definitivamente no tienen nada que ver con el subject. Okay? Now, so we also have to determine in some cases whether the question nós também precisamos identificar em algumas situações, em alguns casos, se a pergunta está apresentando um query positivo ou um query negativo. Ok? Então, vamos falar agora sobre o positivo. O query positivo, o evento positivo, ele usa palavras estratégicas para perguntar a você sobre a resposta correta. Então, nesse caso, nós temos aqui um exemplo. Então, qual afirmação feita pelo cliente indica aí um correto entendimento pelo cliente? Então, a afirmação do cliente vai ser a resposta correta. E temos aí o query negativo.
ele usa aí palavras estratégicas para você selecionar o item incorreto. For example, Ou seja, nesse caso, a afirmação errada feita pelo cliente. for further teaching about the side effects of the prescribed medication. Nesse caso aqui, o exemplo traz which statement, ou seja, qual afirmação feita pelo cliente indica a necessidade de mais educação, de mais It's orientação. not the right option, right? So Ou seja, não é a resposta correta, é necessário ele identificar aí a afirmação errada feita pelo cliente. Isso aí é um query negativo. Entonces, en estos dos tipos de preguntas, eventualmente, las preguntas que son positive query, ¿sí? Son esas preguntas en las que nos indica que el paciente ha comprendido la información, ¿sí? Que el paciente tiene la información correcta en cuanto a su manejo, que el paciente conoce su estado, que el paciente conoce los efectos del medicamento, ¿sí? Eventualmente, si la pregunta, ¿sí? Nos dice esto, ¿cuál, sí? ¿Cuál statement hecho por el paciente, ¿sí? Lo que el paciente ha verbalizado, lo que él dice, ¿está en lo correcto o no está en lo correcto? Si está en lo correcto, este es un Então, positive. novamente aqui trazendo sobre positive query. Aquilo que o paciente falou, no caso positive query, Es correcto. aquilo que o paciente fala está correto? El negative query son esos casos en el que el paciente está en lo incorrecto, en donde definitivamente Já no caso negativo, para resumir, é aquilo que o paciente falou e que está errado. Entonces vamos a buscar en esas opciones de respuesta, valga la redundancia, las opciones que son que el paciente está diciendo incorrectamente, ¿cierto? Un enunciado. Então, vamos buscar dentre aquelas opções o que é, dentre aquelas, qual afirmação é errada? Qual fala do paciente está errada? So, this is so important, guys. Avoiding the what if syndrome. What if, like a summit, right? Isso aqui é extremamente importante, The question. pessoal. For Evitem traditional a English, síndrome de we know e that se, we have e next se. generation questions and the traditional one, right? For the traditional NCLEX, avoid asking what if. Like a Então, se summit. você, no caso, perguntas clássicas, a edição tradicional do NCLEX, evite a síndrome e se. Está se questionando e se isso, e se aquilo. O que acontece se isso? O que acontece se aquilo? Tá? Nas questões clássicas. Tenemos el NCLEX pues clásico, el tradicional, y tenemos el Next Generation NCLEX. Para el NCLEX tradicional, el clásico, las preguntas clásicas del NCLEX, vamos a evitar asumir información. Si no tenemos información, Então, nas perguntas clássicas, se não temos a informação concreta no enunciado, não vamos ficar nos questionando e se, ok? Nas questões clássicas. So, determine whether an abnormality exists and focus on the client in the question. Look for the strategic words, consider available resources, and read each choice. Always use the process of elimination, guys. The process Então, of no caso das perguntas clássicas, o que você vai fazer? Examination. Você vai identificar se existe alguma anormalidade no enunciado, tá? Naquele histórico. Você vai focar em quem é o cliente da questão, ok? Tentar identificar aí palavras estratégicas naquela questão, isso aqui, questões clássicas, tá? Considerar os recursos disponíveis elencados na questão, ler cuidadosamente cada alternativa e, claro, usar aí o processo de eliminação, ok? Esas respuestas que no van con la pregunta, que no tienen nada que ver, vamos a empezar. Aquelas perguntas que não tem nada a ver com a pergunta começam a eliminar. So I'm going to teach you how to eliminate those answers.
Sérgio vai mostrar como eliminar as alternativas, ok? Talking about eliminating options, we have this strategy. Falando aí sobre eliminar opções, Nosotros tenemos esta estrategia, que es la temos que considerar a estratégia de priorização, priorización. ok? Many questions in the examination will require you to use the skill of priority. Então, várias questões no teste lá no NCLEX So we have vão requerer de você que você use a habilidade de priorizar, tá? Priorizar as ações de enfermagem. where A stands for airway and B stands Então, olhando para a priorização, nós temos a for stands for C. ABC, ou seja, ABC. Remember, guys, look for the strategic words in the question that indicate Lembrem which de priorities, right? And remember that verificar question as palavras is here. estratégicas, All ok? options there may be correct, and you need to determine the correct order of action. Entonces, chicos, Então, esteja ciente também que, em uma questão de priorização, pode ser que todas as alternativas estejam corretas, mas dentre aquelas, qual é a mais correta? Pueden ser correctas, pero ¿qué tenemos que hacer? Determinar el orden correcto de las acciones a tomar. ¿Sí? Es Isso, decir, exatamente, o que você está falando. Priorizar, determinar a ordem correta dos fatos, tá? Considerando aí uma questão com todas as alternativas corretas. Então, essa é uma das estratégias para priorizar. ABC ou ABC? If you have a question where, a client is getting down, with shortness of breath, right? But eventually, the blood pressure is getting down as well. But into those options, there is something that we can do in order to protect the airway. Remember that when it comes down to prioritization, those options comes first. Airway comes first. Entonces, eventualmente, si tenemos un paciente en el que la presión Então, arterial imagina, nós temos aí um paciente em cuidados intensivos que está rebaixando, está com dificuldade respiratória. Então, lembrem que na priorização, a prioridade aí, o que vem primeiro vai ser via aérea. There is another strategy that is called Maslow's hierarchy of needs. Are you familiar with Maslow's hierarchy of needs, guys? Hay otra Temos aí uma outra estratégia que é a chamada pirâmide da hierarquia de Maslow, a teoria das necessidades humanas de Maslow. So, there is a case where this letter C is going to be here. So Então, switching- existe aí uma situação em que a letra C, ela vai mudar de lugar e virá antes da letra A. Esa letra C va a estar de primera. So, this is an exception where we are going to put the letter C first. Então, a exceção em que o A não virá primeiro, tá? Baseado na Sociedade Americana de Cardiologia, é em caso de parada cardiorrespiratória, certo? No caso, ação. Então, no caso de ressuscitação, circulação vem primeiro. Nessa situação, a regra de priorização vai ser CAB. Esse é o único caso em que vamos considerar a letra C antes da letra A, ou seja, a letra C como prioridade. de reanimación cardiopulmonar. En los casos de reanimación cardiopulmonar vamos a buscar esas opciones de respuesta, ¿sí? Donde tenemos como prioridad la circulación. Okay? So now we have here Maslow's hierarchy of needs. Então, temos aqui a hierarquia de necessidades humanas de Maslow. Physiological needs, Então, de acordo com a pirâmide de Maslow, as necessidades fisiológicas vêm primeiro. needs are the priority.
Ou seja, nesse caso, as necessidades fisiológicas são a prioridade. Most of the time, we can apply this strategy to those questions related to mental issues, you know. Na maioria das vezes, nós podemos aplicar essa estratégia aí nas perguntas de saúde mental, por exemplo. Hay dos preguntas que tengan que ver con todo lo de salud mental y todas estas situaciones. Casi que siempre podemos usar esta estrategia, más despierta. Remember, y recuerden que en las necesidades de Maslow, siempre vamos a tener de primero las necesidades fisiológicas. Lembrem de sempre ter aí necessidades fisiológicas em primeiro lugar. Então, necessidades fisiológicas são prioridade. Seguidos de quê? Segurança e necessidades de segurança e necessidades de segurança. Posteriormente, amor e pertencimento. Depois, autoestima. E, por fim, atualização pessoal. Seguridad, ¿sí? Con la seguridad del paciente. ¿Sí? Y después vamos a ir utilizando esta estrategia siguiendo el orden, ¿sí? Autoestima y todo lo demás. Okay, so now we have another strategy. Temos agora uma outra estratégia, que é o processo de enfermagem. You remember that our first case scenario that we addressed before, it was related to assessment, right? Lembra que o primeiro caso que nós falamos era relacionado à avaliação hoje? Estábamos hablando de valoración, ¿sí? De recolectar información, etc. Okay, so it has to do with this strategy, nursing process. So those are the steps of the nursing process, right? Então, estes são os passos do processo de enfermagem. So first of all, we have the assessment, which is the first step of the nursing process. Primero que todo, tenemos la valoración. Então, primeiro aí que todos os passos temos a avaliação, assessment. Questions address the process of gathering, as I told you before, subjective and objective data related to the client, right? Entonces, Então, a questão pode trazer aí questionamentos relacionados a dados objetivos ou subjetivos relacionados àquele cliente. remember that the assessment is the first step. Lembrem, assessment, avaliação, ou seja, assessment é a avaliação, é o primeiro passo do processo de enfermagem, ok? A avaliação. So, when you're asked to select your first immediate or initial nursing action, guys, assess first to prioritize Quando você é solicitado option. para selecionar sua ação de enfermagem prioritária, Esas palabras ok? como inmediato, Entenda aí, palavra-chave como imediata, ação de enfermagem imediata, ou seja, qual seria a sua primeira ação a tomar? Lembre do primeiro passo do processo de enfermagem, avaliação, ou seja, avaliar. So we have to look for the strategic word in the options. Então, é necessário olharmos aí as palavras estratégicas, ok? En las opciones que refleja la ola. Nas opções. If an option contains the concept of collection of client data, the best choice. Se em alguma opção você tem lá a alternativa, se dentre as opções, uma delas fala sobre coletar dados, essa provavelmente vai ser a certa, muito provavelmente. Guys, keep an eye on this, guys. Possible exception to the guideline if the question presents an emergency situation. Guys, an emergency situation. Read carefully because you know that in an emergency situation, an action may be the priority rather than taking the time to collect further
data, you know? Chicos, hay una excepción y pónganle ojo a esto. Prestem atenção aqui. Existe uma En la pregunta, exceção, ok? se está Prestem atenção. presentando una Se a situación de pergunta emergencia, apresenta uma situação de emergência, ¿sí? você tem ali você tem a possibilidade de avaliar ou de atuar, tá? Se a pergunta trata de uma situação de emergência, nas situações de emergência precisamos tomar ações imediatas. Ok? Então, nesse caso, tomar a ação vai ser a prioridade. Lembra que quando trata-se de situações de emergência, a etapa ali de implementação vem primeiro, ok? Entonces, este paso del proceso de atención de enfermería iría de primero, ¿ok? And then the last step is evaluation. Okay, now, this is another strategy, guys. Eliminating options. Mais outra estratégia, que aí agora é de eliminar opções. Because it's unlikely that both options will be correct. Então, isso significa o quê? Opções que são parecidas ou que são comparáveis entre si, tá? Elas podem ser eliminadas, porque são muito similares. É pouco provável que duas opções similares estejam corretas. Então, aqui nós temos um exemplo. Então, aqui nessa pergunta, a enfermeira está cuidando de um grupo de clientes e na revisão dos prontuários, qual dos pacientes está em risco para excesso de fluido? Qual cliente dos que essa enfermeira está cuidando está em risco para excesso de fluido? Aquele cliente que está tomando diuréticos, aquele cliente que tem uma ileostomia, o cliente que tem aí uma doença renal, ou aquele cliente que tem aí uma sucção gastrointestinal. Então, aqui nós temos três opções que são similares. Vamos ver aí essas opções. Então, a primeira, a segunda e a quarta, elas são similares. Você consegue identificar a similaridade? Porque estos pacientes, en el caso 1, 2 y 4, todos están perdiendo volumen. Por que é similar? Porque o paciente da alternativa 1, da alternativa 2 e da alternativa 4, todos estão aí perdendo fluido. Então, nesse caso, você elimina essas opções. E após eliminar, nós temos aí a alternativa correta, a opção correta, número 3. A única que é diferente, que é a número 3. Então, nesse caso, é o caso em que o paciente vai reter líquidos. Mais uma outra estratégia são as closed-ended words. Ou seja, aquelas que generalizam. Ou seja, sempre, nunca, tudo, nenhum, somente. Tá? Nesse caso, elas necessitam ser eliminadas. Em geral, elas têm aí um significado extremo, então por esse motivo precisam ser eliminadas. Uma outra estratégia seriam aquelas opções guarda-chuva.
Então, quando você está respondendo ali uma pergunta, preste atenção sobre essa possibilidade de opção guarda-chuva, tá? Chicos, esta estrategia de la sombrilla. En esta estrategia vamos a tener en cuenta que la opción de respuesta que va a ser umbrella va a ser esa que va a abarcar todas las demás. Nesse caso, a opção de resposta que é considerada aí guarda-chuva é aquela que engloba todas as demais. Facing a question, if you're addressing a question related to contact precautions, right? Então, por exemplo, você está aí com uma pergunta relacionada à precaução de contato. That requires contact precautions, and then into those options, we will encounter like, hey, the nurse has to wear gloves. B, wearing gown. So C, contact precautions. D, right? So the correct option would be that contact precaution, right? Então, nesse caso, a opção que o Sérgio deu. Imagine um paciente numa situação de precaução de contato, tá? E lá, dentre as alternativas, você tem usar luva, letra A. Letra B, usar capote. Letra C, precaução de contato. Então, sua resposta correta vai ser ali a letra C. Ok? Opción C, contact precautions. Opción D. Entonces, contact precautions sería la opción, ¿sí?, que nos abarcaría todo el tema del equipo de protección personal que se requiere, ¿cierto?, para este cliente. That's the umbrella option. Esa es la Então, nesse opción. caso aqui é um exemplo claro de que abarca todas las demás. opção guarda-chuva, ou seja, ela engloba todas as outras opções. Now, delegation and assignment making. You may be Agora, uma outra estratégia que é a parte de delegação. how you will Tá? delegate a task or assign Então, como você vai delegar uma atividade para outro profissional? A usted le podrían preguntar, ¿sí?, sobre la delegación de una tarea. Então, você pode estar se perguntando, sobre a delegação aí de alguma tarefa. Delegación de tareas, we have to Quando be falamos sobre delegação de tarefas, é necessário levar em consideração aí o escopo de prática daquele profissional. Ou seja, é campo de ação de quem? De qual profissional? Do LPN, do CNA, do Registered Nurse, ou seja, do enfermeiro registrado. É necessário estar aí familiarizado com o escopo de prática. O que é que esses profissionais podem fazer? Então, Sérgio, ele traz aqui uma informação muito importante. Quando nós temos aí algo relacionado à delegação, é necessário ter em mente os 5 certos da delegação. Ou seja, os 5 certos da delegação. Então, é delegar a tarefa adequada, tá? Nas circunstâncias adequadas, a pessoa adequada, ok? Por um meio de comunicação adequado e realizar também aí uma supervisão e avaliação adequada. Então, nesse caso aqui, nós temos um exemplo de escopo de prática do CNA ou do AP, que seria o Certified Nurse Assistant ou Assistive Personnel. Em geral, esses profissionais, eles realizam atividades não invasivas. Então, como atividades diárias, cuidado com a pele, posicionamento, mobilidade do cliente, deambulação, higiene, registro de intake and output, ou seja, balanço hídrico ali, né, o que o paciente ingeriu e o que o paciente eliminou,
aquilo que foi administrado no cliente e o que foi eliminado. Sobre agora o Licensed Practical Nurse, ou seja, aquele profissional que tem a licença, tá? Ou Licensed Vocational Nurse. Pode realizar aí algumas atividades que o Assistive Personal pode fazer também. E também pode dar algumas medicações orais, intramusculares, subcutâneas e algumas medicações endovenosas, tá? Esse profissional, ele também vai fazer ali a monitorização dos achados do enfermeiro, vai reforçar o que o enfermeiro ensinou para aquele cliente, ok? E vai aí ajudar também nessa questão de alimentação enteral desse cliente, ok? Esse piggyback, ele significa aquelas medicações ali que já vêm preparadas, tá? Então, nesse caso aí, em algumas situações, o LPN pode administrar. Em algumas situações, o LPN também vai aplicar algumas habilidades de avaliação. E sobre o enfermeiro, o Registered Nurse, RN, pode realizar todas as atividades do LPN e, claro, uma avaliação clínica completa, tá? Aplicar também aí o processo, os 6 passos para a habilidade cognitiva. Vai supervisionar o cuidado. É quem vai iniciar o processo de ensino daquele cliente. Vai também orientar no momento de alta. É quem vai iniciar a transfusão de sangue. E, claro, dar aí as medicações intravenosas. Aplicar estos pasos que vimos inicialmente para llegar al clinical judgment, supervisión del cuidado, iniciar la educación, dar educación cuando se va a dar de alta un paciente, iniciar una transfusión sanguínea, medicamentos endovenosos, por supuesto, todos, vasopresores, etcétera, y el cuidado de los pacientes que están muy críticos. And remember, guys, that this NCLEX is full of ups and downs, like a roller coaster. But you won't be alone throughout the process, because here at the Nash Institute, we have instructors, we have coaches, right? And we are going to help you. We have a recruitment specialist, right? So a lot of people here with a great background, registered nurses in the United States. And we are going to help you throughout the process. Thank you so much. Então, pessoal, é isso. Lembrem, quando se trata de se preparar para o NCLEX, você não estará só. Thank you so much. Boy, these are such great strategies. And, you know, I think just hearing them all at one time and Então, o que Carrie fala é que são estratégias interessantes, estratégias boas. Aqui foram abordadas estratégias sobre como utilizar a priorização, palavras-chave. Então, obrigada por essa revisão. Sérgio fala agora que não é tão fácil explicar, trazer de uma forma tão resumida as estratégias para responder. Então, o que ele tentou trazer aqui foram considerações especiais em relação a cada estratégia. Mas, claro, os estudantes, ele deixa claro que os estudantes não estão só, tá? Nós estamos aqui para lhe dar a mão. Bueno, agradeciendo por explicar todas estas estrategias y lo que contiene una pregunta, todas estas palabras claves.
todo esto con lo que debemos estar familiarizados cuando hablamos del NCLEX. Y pues definitivamente les decía que no están solos, que en The Nash Institute tenemos un equipo de coaches, tenemos unos instructores. Aqui no Nest Institute nós temos uma equipe de coaches, de instrutores, todos estaremos juntos com você nesse caminho, que é como uma montanha-russa. Dias lá em cima, dias lá embaixo. So I have another question for you and Kija. So tell me, how often do you go through this kind of in-depth question, kind of these strategic questions? Is that something that you do once in a while? Is that something that you do on one webinar? Tell me, how often do you help people look at these questions for each of the subjects and pull them apart so that people can understand how to do this? Bueno, Kerry nos pregunta que qué tan frecuente O que Carrie nos pergunta aqui é com que frequência nós utilizamos essas estratégias ou ensinamos. Well, just the answer is every single day while we are teaching our students. Então, a resposta é praticamente todos os dias que estamos ensinando aos estudantes. Critical thinking, it's an skill, right? It's an skill O pensamento crítico é uma habilidade que pode ser desenvolvida com o tempo, assim como qualquer outra habilidade. Então, se você quer desenvolver uma habilidade, você tem que praticar todos os dias. Então, não saber, somente saber de um tópico relacionado à questão não vai lhe ajudar 100% a responder aquela pergunta. Nós necessitamos aí combinar aquele conhecimento baseado no conteúdo com as estratégias. It's not a piece of cake, just keeping, that vast of information there in your brains. Não é um pedaço de bolo, assim, não é tão fácil como você armazenar todas aquelas informações na cabeça. Por esse motivo, nós precisamos estar utilizando as estratégias. Por isso, ensinamos também como utilizar as estratégias. Entonces, nosotros enseñamos estrategias todo el tiempo, y para los estudiantes que están acá, que ya están con nosotros en The Nash Institute, ellos pueden dar fe de eso. Todo el tiempo estamos enseñando estrategias, porque cuando se trata del NCLEX, no solamente el contenido es importante, ¿sí? O sea, la teoría, el contenido de un tema. Debemos saber reconocer las estrategias que existen y debemos saber cómo aplicar esas estrategias, porque no todas las estrategias aplican a la Como misma. Sérgio reforça, nem todas as estratégias serão utilizadas em uma só pergunta. Então, é necessário aí identificar qual estratégia será melhor para aquela pergunta. Thank you, Sergio. I know that that's one of the strategies that you use every single class, because I've been in the classes where you've helped people understand what they need to be looking for. So thank you for clarifying that. No, you're very welcome. So I wonder if we need to open the floor for any questions that people might have about the Nash Institute, about the training and education that you provide. And, so we'll take, if somebody raises their hand, we'll go ahead and answer a question. Então, Carrie agora vai abrir para perguntas. Vamos ter agora um espaço para perguntas. Se vocês têm alguma pergunta acerca do que fazemos neste instituto, podem levantar a mão ou enviar pelo chat.
en The Nash Institute, básicamente. Sergio, there is a question. Somebody wants to know if the strategies are specific for each one of the areas, each one of the parts that make the exam, or some of these strategies are general across all the areas. Una persona pregunta si las estrategias son Então, específicas. uma pessoa perguntou aqui se as estratégias são específicas para cada área que compõe a prova do NCLEX ou se são estratégias gerais para todas as perguntas. Bueno, voy a responderlo primero en español. Estas estrategias son generales, pero algunas Então, de Sérgio fala aqui que são estratégias gerais, porém algumas delas poderão ser utilizadas em alguns casos específicos. conocer la estrategia, ¿sí? Y saber a cuál tipo de pregunta podemos aplicar esa estrategia. Então, é importante conhecermos as estratégias e saber a qual tipo de pergunta aquela estratégia se aplica. ¿Cierto? Pero debemos direccionar la estrategia hacia el tipo de pregunta, porque si vamos a usar todas las estrategias para la misma pregunta, pues no vamos a Então, é necessário fazer esse direcionamento, porque se vamos utilizar todas as estratégias para a mesma pergunta, não vai fazer muito sentido, poderemos perder aí a questão. Which one applies to a specific question, right? Those are general strategies, but while addressing the question, you have to pinpoint which strategy are you going to use, are you going to apply, right? ABC, it's a case scenario that requires airway breathing or circulation. It's a Então, ele prioritization reforça aqui sobre ABC, ABC. Então, vai ser aplicada ali numa pergunta em que a via aérea é a necessidade. Você tem uma situação de emergência, então você pode aplicar o processo de enfermagem, mas se é situação de emergência, você aplica quem primeiro? A implementação, tá? Debemos reconocer estas estrategias, ¿cierto? Estrategias de implementación, de valoración, de implementación del proceso de enfermería. Son generales, pero yo debo identificar en dónde la puedo usar. Si es un caso de una emergencia clínica de un paciente que necesitamos hacer algo ya, no voy a valorarlo, ¿cierto? Voy a tomar una acción, voy a implementar. Entonces sería una implementación, ¿sí? Es un caso de un paciente que está crítico, voy a usar ABC. Voy a buscar la opción de respuesta en donde la vía aérea va en primero, ¿sí? Entonces, so it's not an easy thing to do or an easy achievement, right? But it's, as I said before, this is critical thinking. This is an skill. Não é algo tão fácil, mas isso está relacionado aí ao seu pensamento crítico, em que você vai desenvolver respondendo perguntas todos os dias, vindo para as nossas aulas, e aí vai facilitar o seu entendimento na hora de reconhecer as estratégias. Es algo que necesitamos practicar mucho, ¿cierto? É necessário praticar. No es fácil de saber cuándo aplicar cuál estrategia. Por eso nosotros tenemos un curso, ¿cierto? Donde todos los días enseñamos esto. Esto es una habilidad. El pensamiento crítico es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. Y pues al finalizar nuestro curso académico, ya los estudiantes saben cómo aplicar las estrategias y este pensamiento crítico. Sergio, there is another question. Somebody wants to know do they use a lot of English synonyms that are not very common on the questions? Una persona pregunta que si se usan muchos sinónimos que no son tan comunes en las preguntas. Então, uma pergunta, uma pessoa pergunta aqui se é necessário ter um inglês muito avançado para responder as perguntas e se o NCLEX utiliza muitos sinônimos.
Sim, claro, necessita, B1 é necessário um nível porque de inglês, um certo nível de inglês. decimos en Colombia es cascaritas, cascarero. Les ponen muchos sinónimos y palabras avanzadas, sinónimos avanzados. Porque o NCLEX, ele utiliza, sim, sinônimos de muitas palavras, mas sinônimos de um vocabulário avançado, sinônimos para um vocabulário avançado. Significado priorizar. Todas daban lugar a priorizar. Entonces, el inglés, por supuesto, es necesario. Y aún Então, é más necessário ahora inglês. con el Next Generation, donde tenemos enunciados largos. E agora, com a nova geração, onde temos aí enunciados grandes, anotações de enfermagem, bastante textos. Então, onde temos que ler, é necessário, sim, ter uma habilidade boa no inglês. Génesis, adelante. Génesis. Sí, buenas noches. Le habla de República Dominicana. Un saludo. Yo quería saber cuáles son los requisitos para tomar el examen NCLEX. Tá. Gênesis, quer saber aqui quais são os requisitos para Sí, sí te escuchamos. realizar a prova. What are the requisites to be able to take the NCLEX exam? So maybe I'll attempt to answer that question for you, Sergio, or you want to give it a shot? No, okay, no problem. Yeah, I can do that. She's asking about the requirements to take the NCLEX, right? Mhm. Well, if you're a foreign nurse, there is something called the Credential Evaluation Service. Yeah. Então, se você é um enfermeiro estrangeiro, Yeah. tem algo que se chama aí avaliação das suas credenciais La validación de educativas, credenciales, que seria o quê? A validação do diploma, a validação das suas credenciais. There is like a company who is going to check your background from your country, right? That you have, all the hours, Então, tem uma companhia que é quem vai avaliar todo o seu background, seu histórico de faculdade, toda a sua documentação relacionada à sua formação. Então, essa companhia vai verificar a informação. Então, o próximo passo é verificar realizar uma equivalência da sua formação. Van a revisar, van a comparar este grado académico en tu país de origen con la carrera de enfermería en Estados Unidos. Então, fazendo aí uma equivalência, uma comparação entre sua formação e a formação do enfermeiro americano. To make sure that you gather, those requirements. Sergio, déjame simplificarlo una gotica. So, para poder tomar el NCLEX, for somebody to be able to take the NCLEX, first, they need to certify that they have a degree equivalent to a professional nursing degree in the United States. Para que una persona pueda tomar el NCLEX, lo primero que Bom, tiene David está aqui resumindo aquilo que Sérgio falou. Para que você possa trabalhar como enfermeiro, você tem que fazer a validação do seu diploma. Tem que ter um título equivalente ao bacharelado em enfermagem. They have demonstrated that they have a degree equivalent to the Bachelor of Science in Nursing, to the BSN, or to the ADN, the Associate Degree in Nursing. Once you have certified your degree, then Então, uma vez que você tem aí seus documentos analisados, o próximo passo aí é o registro no board de enfermagem. Então, quem lhe dá permissão para fazer o NCLEX vai ser o board de enfermagem, ou seja, o Conselho de Enfermagem americano. De maneira geral e resumida, o processo que tem que ser feito. Buenas noches. Hablo de México. Mi duda es si la licenciatura por nivelación
que aquí en México es por experiencia, ¿será válida para el programa? And Nivelación de enfermería. okay, she's asking if the becoming a bachelor or a BSN or registered nurse can be obtained through experience and not in the United States. En los Estados Unidos, la experiencia siempre cuenta para tu trabajo, pero no puedes obtener tu registro de enfermera profesional basado en tu Pergunta experiencia. interessante aqui. Ela perguntou se pela experiência dela, ela poderia ter o registro nos Estados Unidos. Não, ela é necessário ter o bacharelado, fazer. Tem que ter um título universitário, não somente experiência. Então, ter o título de uma instituição acreditada para que possa ser enfermeiro profissional nos Estados Unidos. Obtain the status of a professional nurse, of a registered nurse. Experience is not enough to have that status. Okay? ¿Te queda claro, Angie? Ah, sí, es que aquí en México dan un título de licenciatura en enfermería. Después de lo que es técnico en enfermería, yo puedo llevar un año de otro programa, el programa se llama nivel de enfermería. Yo al terminar este año, ya me dan mi título de enfermería, pero obviamente yo ya debí haber trabajado ciertos años como enfermera. Correcto. Eso desde que esté avalado por una institución universitaria mexicana, eso Ajá. hace que el título sí se vuelva equivalente a Estados Unidos, pero la institución mexicana tiene que avalar ese Sí. trabajo como unos cursos y por eso puedes homologar el título. Ah, perfecto, esa es la duda que tenía, porque sí lo avala, hay muchas universidades que avalan ese título, Estamos familiarizados. Estamos Ajá. familiarizados, pero en Estados Ah. Unidos, tu experiencia laboral, si tú eres un técnico avanzado en enfermería, el equivalente a un técnico general, no puedes trabajar 2 años y automáticamente te dan el grado equivalente a la licenciatura, que sería el Bachelor of Science. El trabajo no te confiere el título. Tienes que entrar a la universidad a estudiar los cursos que Então, de te maneira resumida aqui, no caso de Índia, a pergunta foi relacionada à experiência, ao trabalho dela. David diz que o trabalho e a experiência dela não confere o título de enfermeira. Ela necessita passar por uma universidade, ter aí o título de bacharel e então iniciar o processo. I will explain to her that in the United States, if you are an associate degree in nursing and ADN, having lots of years of experience does not automatically grant you a Bachelor of Science in nursing, no matter how many years you have been working as an ADN. So you have to go through a university who will validate your studies and or your work for them to grant you the degree of Bachelor of Science, which is what some of those institutions do in Mexico. The licensure from those institutions in Mexico are equivalent to a BSN in the United States. Okay. ¿Más? ¿Alguna otra pregunta? Okay. I think that's all for today. Well, Sergio and Kija, thank you so much. I really appreciate the update that you gave everyone. Again, thank you for doing this great presentation. Yes, Eu thank you. agradeço aqui. Thank you very much. Amanda, would you like to tell us about next week? This week, I know about next week. Okay. So I wanted to let everybody know that next Wednesday, that will be the 31st of January, we have our great partners from BSR Idiomas, and they are going to give us a really good webinar talking about how to use Chat GPT to improve English.
So that's going to Na be. próxima semana, teremos um webinar bem interessante, ser com a BSR, que é nosso parceiro. Então, vai ser um webinar sobre como você melhorar o inglês usando o ChatGPT. Então, 31 de janeiro, se você puder, por favor, junte-se a nós. De BSR nos va a acompañar y va a charlar sobre un tema muy interesante, el uso de inteligencia artificial, de ChatGPT, para O mejorar ChatGPT é a inteligência artificial. Então, como utilizar a inteligência artificial para melhorar seu inglês? que se están usando para que la gente mejore no solamente su inglés escrito, sino también su inglés hablado, utilizando las Melhorar não somente o inglês escrito, mas também o inglês falado. las herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT. Una charla que va a ser bastante interesante. Los invitamos a todos que por favor nos acompañen. Eso es una de esas herramientas que mucha gente va a querer saber cómo usarlas para poder mejorar su inglés. So, Então, se você puder, por favor, venha, porque com certeza essa é uma ferramenta que muitas pessoas vão querer saber mais informações. Use the artificial intelligence, ChatGPT, BART, and some of the other artificial intelligence tools to improve your English. So we really are looking forward to that presentation. Okay. Okay, very good. Ija, Sergio, and all the Nash Institute team, thank you very much for Então, wonderful. obrigada, Sérgio, a Kidia e todos do Nash Institute. Sergio y al grupo del Nash Institute, muchísimas gracias por la presentación de esta noche. Y we're looking forward to hearing more issues, more details about the NCLEX in future presentations. Então, estamos ansiosos para ver futuras apresentações sobre o La NCLEX. próxima semana. Muito obrigada a todos vocês que vieram e nos vemos na próxima semana. Obrigada, pessoal. Gracias a todos. Que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.